Olá pessoal, Jackson Bezerra aqui. Mais uma vez estamos aqui para abordar os nossos temas de liderança pastoral, liderança ministerial e mentoria ministerial. Hoje nós vamos abordar filosofia pastoral, filosofia cristã. Nós estamos com o tema pastores, profetas ou mestres. Quem sou eu? Filosofia cristã e filosofia pastoral. Entra a vinheta e entramos com o tema. Pessoal, estamos aqui mais uma vez para abordar, hoje é quarta-feira e estamos abordando o nosso tema filosofia cristã, filosofia pastoral e filosofia ministerial. O primeiro tópico da filosofia, nós vamos estar falando sobre 3 tópicos da filosofia. O primeiro tópico é a primeira pergunta: quem sou eu no meu ministério? Quem sou eu na minha igreja? Quem sou eu na minha empresa? Se caso você aborda a filosofia cristã dentro da sua empresa ou dentro da sua instituição. Segundo passo, o segundo tópico que nós vamos abordar são as ferramentas ministeriais, as ferramentas de liderança, as ferramentas do profeta, as ferramentas do pastor e as ferramentas do mestre. O mestre que é tão importante para ensinar, para transmitir as missões e os valores. E o terceiro tópico que nós vamos abordar é qual é o meu chamado, qual é a minha missão de vida, aquilo que eu fui chamado, para que eu nasci. A primeira pergunta filosófica que nós temos quando abordamos filosofia é: qual é o meu chamado, para que eu nasci, qual é o propósito de vida para mim? Muitas vezes encontramos homens de Deus, mulheres de Deus, ministros que não sabem qual é o seu chamado. Eu, na minha caminhada, Jornada Mente de Honra, a qual nós temos o nosso Instagram, Jornada Mente de Honra, que nós ensinamos a homens a entender o seu propósito masculino. E observa bem, tudo tem um propósito. Por isso que a Bíblia diz, o sábio, o pregador em Eclesiastes, ele vem dizendo: tudo debaixo da terra tem um propósito. Nós vamos estar abordando os 3 tópicos deste conteúdo. Platão foi um dos primeiros filósofos e nos trouxe o primeiro entendimento. Ele questionava todos os seus ouvintes, dizendo: quem é você? Quem é você? E ele deixou uma máxima muito grande na área da filosofia. Você que tem o interesse de estudar filosofia, você vai entender que o primeiro questionamento da filosofia é: quem é você? E ele vem com a maior máxima de toda. A frase tá aqui, vou colocar a frase aqui, conhece-te a ti mesmo. Por isso que muitos líderes que não conhecem a ti mesmo não dá certo. Por que não dá certo? Não dá certo porque não está na sua vocação. Não dá certo porque não está no seu propósito. Se você começou um projeto, se você começou um empreendimento, se você abriu um comércio, abriu uma empresa e não deu certo, entenda uma coisa: você não estava no seu propósito, você não estava na onde Deus queria que você estivesse. Por isso que não deu certo. Se você faz algo que você gosta, se você faz algo que você ama, aquilo ali com certeza vai dar certo, né? Bem dizia Napoleão Hill, o maior filósofo sobre sucesso. Ele vem falando que o segredo do sucesso é a pessoa fazer aquilo que ama, fazer aquilo que gosta. Isso é a maior máxima da filosofia. Quando nós abordamos filosofia cristã, no nosso módulo, nós sempre falamos aos nossos alunos: você está fazendo filosofia porque você gosta da filosofia. Você faz teologia
porque você gosta de teologia, você estuda as áreas de liderança, as áreas de mentoria, agente de mudança, porque você gosta. Você é pastor porque você gosta, não faça nada por dinheiro. Então, a maior filosofia de todos. Nós estamos começando, todas as quartas-feiras será o nosso momento filosófico. Nós iremos abordar diversas filosofias pastorais, diversas filosofias cristãs, os pais da igreja, a história da filosofia cristã. Iremos abordar todos os temas pertinentes à área cristã. Então, eu convido você a se perguntar qual é o meu propósito. Para que eu fui chamado por Deus? Eu fui chamado por Deus para ser pastor? Fui chamado por Deus para ser profeta? Fui chamado por Deus para ser um empresário que vai crescer em abundância e vai ajudar a família? Ou você foi chamado por Deus para ser um guerreiro? Olha, eu conheço muitos homens que estão fora do seu propósito. Então, pessoal, agora nesse segundo tópico que nós estamos falando, conforme eu amo falar em tópicos, porque dá para você entender muito bem a mensagem que eu estou transmitindo para vocês. Nesse segundo tópico, eu quero falar sobre ferramentas, tá? No vídeo de ontem, que eu falei sobre teologia, eu falei sobre as ferramentas que você vai ter. E quando você se autodescobre, quando você passa pelo processo de autodescoberta, aonde você deve estar de acordo com o seu ministério, de acordo com o seu propósito. Então, se você é profeta, você tem que ter as ferramentas de profeta. Se você é mestre, você tem que ter as ferramentas de mestre. E se você é pastor, você tem que ter as ferramentas pastorais. Aí, o que nós observamos no longo da nossa jornada, a jornada Mente de Honra, é que muitas pessoas estão usando as ferramentas erradas. Muitas pessoas não entendem a ferramenta. Por exemplo, se eu pego um martelo, não tem como eu pegar um martelo para serrar um tronco de árvore. Eu tenho que pegar o serrote ou o machado para eu lançar sobre o tronco de árvore. Mesma coisa para pregar um prego. Para eu pregar um prego, eu não posso pregar com um serrote ou com um machado, porque senão não vai dar certo o serviço. E por que não dá certo aquilo que você se lança a fazer? Aquilo que você coloca para fazer, por quê? Porque o seu chamado, ele não está desenvolvido com as ferramentas certas. Muitos homens, eles têm um chamado de profeta e eles estão em frente a ministérios, em frente a pessoas, e eles não conseguem ter aquela liderança. Por quê? Porque ele não foi chamado para ser líder, ele não foi chamado para ser um pastor de uma grande instituição. E mesma coisa, pastores que não entendem, estão ocupando cargos, estão ocupando cadeiras sem as ferramentas necessárias, querendo fazer tudo. Para isso que Jesus, usando a vida do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ele diz: uns foram chamados para profetas, outros para apóstolos, outros para mestres e evangelistas. Então, a pergunta deste vídeo: profetas, mestres e pastores, quem sou eu? Eu sou um profeta? Eu sou um mestre? Eu sou um pastor? Eu posso ser um pastor que exerça o chamado profético. Eu posso ser um pastor que exerça um chamado de ensino, um chamado de mestre. Mas eu não posso misturar as duas coisas. Pois bem, se eu tenho 2 talentos e eu agariei mais um, ok, você planejou, você trouxe, você conquistou este talento no reino espiritual. Mas se você não tem a ferramenta certa, o seu ministério ele não vai prevalecer. Então, quem é mestre, estude. Quem é líder, traga uma liderança com força. E quem é profeta, profetiza sobre
o Vale dos Ossos Secos. Olha, nós temos algumas escolas de profetas, né? Elias e Eliseu, eles tinham uma escola de profeta. Muitas vezes nós vemos profetas que não tiveram. Aí fala, mas Deus me ensinou. Tudo bem, Deus ensinou, mas você precisa ter um preparo, você precisa se preparar, você precisa ter um mentor, alguém que te oriente, alguém que te lidere, alguém que mostre para você a direção em que você deve seguir. Olá, pessoal. Estamos aqui no terceiro tópico. Eu quero falar sobre as ferramentas de ensino e as ferramentas de profecia e as ferramentas pastorais. Quando Jesus ele trouxe as parábolas da semente, aquele semeador que jogou as sementes, cada semente, então você observa bem, uma semente caiu nas pedras, uma semente caiu entre os espinhos, uma semente caiu no sol e o sol a queimou, outra semente caiu e o gavião comeu. Mas teve a semente e uma semente ela caiu em solo fértil. Quando nós falamos de preparo ministerial, falamos daquilo que você tem se preparado para você dar o seu melhor. Se aquele semeador ele tivesse o preparo ideal, todas as suas sementes ele lançaria aonde? Ele não ia desperdiçar a semente, ele vai lançar a sua semente em solo fértil. Ele vai lançar a sua semente no lugar correto. Isso daí, ele está fazendo gestão de conhecimento, gestão de sabedoria, gestão de tempo. E a mesma coisa é o reino dos céus, a mesma coisa é o reino de Deus aqui na terra, manifestado pelo seu ministério. Você é um semeador. E o apóstolo Paulo, ele tinha ferramentas, tanto é que ele escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, traga para mim a capa, traga para mim os meus livros, porque são as minhas ferramentas ministeriais. O desenvolvimento, então eu quero aqui estar falando também, depois que eu falo das ferramentas, quando a sua ferramenta ela está afiada, conforme eu falei, eu tenho falado nos vídeos anteriores, tá? Você agora como filósofo pastoral, como um conhecedor das escrituras sagradas, um líder de equipe, você tem as ferramentas e com essas ferramentas você vai ter o desenvolvimento ministerial da sua instituição, da sua igreja, da sua convenção, da onde você está inserido. Não importa aonde você está inserido, o que importa é quando você sabe usar as ferramentas. Por isso, nós temos o nosso curso de filosofia cristã e filosofia pastoral. Você que já terminou ou está fazendo o curso de teologia pastoral, você vai entender através do curso e do conhecimento filosófico cristão, você vai entender para que serve a filosofia. Primeiramente, a filosofia ela é uma ferramenta de entendimento que você vai aplicar ela na sua vida. Você vai entender as questões do cristianismo, vai entender as doutrinas, vai entender da onde, o que antecipou o cristianismo. O que antecipou o cristianismo foi a filosofia. E a filosofia se torna um ideal, ela se torna um pensamento concreto. E aí, quando veio Jesus com a sua mensagem, deixou para os apóstolos a mensagem. E aquela mensagem que os apóstolos tomaram para si e transmitiram para a igreja, ela tornou-se também valores, ela se tornou uma cultura, ela se tornou uma filosofia da bondade, uma filosofia de irmandade, uma filosofia de instituição cristã. E você, tendo posse da filosofia, você terá
várias ferramentas para você desenvolver o seu ministério. Olá pessoal, nós aprendemos sobre os 3 tópicos do seu ministério, como ter um ministério bem sucedido, como você desenvolver o seu ministério através da filosofia cristã. Eu espero que você tenha entendido. Eu vou recapitular aqui os 3 tópicos, que foi você descobrir quem sou eu, qual é o seu propósito de vida, descobrir as ferramentas que você vai fazer uso para que o seu ministério ele se desenvolva. Para finalizar, não esqueça de você dar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. Entre no nosso site www.academiadeonra.com.br juntamente com o nosso canal. Se inscreve no nosso canal, aqui embaixo tem o link do nosso e-book e eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo.